Pessoal, bem-vindos a mais uma aula de português. Em nossa aula de hoje, nós iremos aprender um pouquinho sobre substantivo epiceno. Nós não temos atividade no caderno, tá certo? Temos atividade somente no livro. Como eu tinha comentado com vocês, como eu dividi o assunto, eu fui aplicando algumas atividades de caderno para deixar do livro por último, tá? Então, nós temos atividade no livro. No finalzinho é para colocar as páginas, mas está lá no cronograma também. A atividade é na página 131 até a 133, tá certo? Então, amanhã, sexta-feira, que é a nossa aula ao vivo, a Pro corrige com vocês, tá? As atividades de caderno e essa atividade do livro. Não precisa enviar nenhuma dessas fotos para mim, tá? Hoje, na quinta-feira, não precisa. Quando é que vocês vão precisar enviar essas fotos? Na sexta-feira, durante a tarde. Eu estou conseguindo organizar bem, tá? Porque desse modo, eu só fico com um arquivo de vocês, quando está tudo pronto e corrigido. Então, só envia na sexta-feira as fotos, depois que a aula terminar, aí envia as fotos da atividade de caderno e da atividade de livro, tá? Então, essa atividade de livro que vocês vão fazer hoje, não precisa enviar hoje, deixa para enviar na sexta-feira, depois que a prof fizer a correção, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula. Bom, gente, eu vou revisar com vocês. Vocês sabem que todo slide que a Pro traz aqui, todo vídeo eu faço essa revisão porque eu acho importante. Alguns coleguinhas não conseguem acompanhar as aulas, outros têm um pouquinho de dificuldade. Então, para isso, a Pro vai sempre revisando, até porque fica melhor para a gente ir fixando também, não é isso, gente? Então, vamos lá. Substantivo. Substantivo, gente, é aquela palavrinha que dá nome a tudo que existe. Tudo que existe e tem um nome, nós o classificamos como substantivo. Aí depois nós vamos colocar cada um na sua família e dar as características. As características do substantivo são 3: gênero, número e grau. Nesse momento nós estamos vendo o primeiro, que é gênero, tá? E aí, gente, quando fala de gênero do substantivo, está se referindo à ideia da figura masculina e à ideia da figura feminina. Para acompanhar a figura masculina, nós usamos o O, e para acompanhar a feminina, usamos o A. Lembrando também que se eu posso usar o A, eu posso usar o as, o uma e o umas também, do mesmo jeito. Se eu posso usar o O, eu posso usar o os, e uns também, tá bom? O substantivo feminino, posso usar todos os artigos femininos. Substantivo masculino, todos os artigos masculinos, certo? Como é que eu faço para saber se um objeto é um nome feminino ou masculino? Simples, gente. É só você combinar os artigos. Se combinar com a letrinha A, é feminino. Se combinar com a letrinha O, é masculino. Por exemplo, copo. Eu sempre uso copo, gente, porque eu tenho sempre copos com água aqui perto do meu computador. Copo. Eu digo a copo ou o copo? Eu digo o copo. Ah, pronto. Então é só olhar o final, né? Se terminar com o é masculino, se terminar com o é feminino. Bom, não é bem desse jeito não, gente. Por exemplo, sabão. Não, sabões. Sabões está no plural, certo? E aí, como é que eu vou saber se terminou com S? Como é que eu vou saber se é masculino ou feminino? Então, não quero que vocês se apeguem a essa ideia da terminação da palavra, e sim com a combinação. Se combinar com o A, é feminino. Se combinar com o é masculino. Aí não tem erro. Se tiver no plural ou no singular, vocês vão saber do mesmo jeito, tá bom? Então, gênero, masculino e feminino. E aí, gente, nós estudamos o sobrecomum, a Pro revisou com vocês. Aí estudamos comum de 2. Sobrecomum são aqueles substantivos que têm uma única forma. Às vezes pode ser só masculina, às vezes pode ser só feminina. E eu vou poder usar para o outro gênero. Por exemplo, a vítima. A vítima é feminino, mas eu posso usar para o masculino. O anjo. O anjo já é masculino, mas eu também posso usar para o feminino. Então, esse é sobrecomum. O comum de 2 gêneros é aquele que eu tenho uma forma para o masculino e que eu tenho para o feminino, tá? Cada um tem a sua forma. Só que a única coisa que vai mudar vai ser o artigo, tá? Quando for para o masculino, eu vou usar o O ou qualquer um outro artigo masculino. Quando for para o feminino, eu vou usar um artigo feminino. O substantivo vai ficar o mesmo. Aqui, ó. Quando diz que é comum de 2 gêneros, o que vai mudar é o artigo, tá, gente?
No sobrecomum não muda nada, mas no comum de 2, o que muda é o artigo. Continua do mesmo jeito o substantivo. Ó, aqui eu tenho artista e aqui eu tenho artista. Como é que eu vou diferenciar? Simples. Quando é para menino, vai ser o artista. Quando é para menina, vai ser a artista. Então, o que foi que mudou aí, gente? Somente o artigo. Isso é o comum de 2 gêneros, certo? E aí a Pro colocou um aqui para comparar. Esses aqui são sobrecomum, tá? Porque dá para utilizar a pessoa para o masculino e a pessoa para o feminino. E não muda nada, gente. Nada no sobrecomum. Já no comum de 2, a gente sabe que muda. O substantivo fica o mesmo, dentista e dentista. Quem é que muda, pessoal? O artigo. Para meninas, a dentista. Para meninos, o dentista. Tá? Então, se dentista for masculino, ó. Se dentista for feminino, a. Tranquilo? Pronto. Então, aqui é comum de 2 gêneros. Por que comum de 2 gêneros, Pro? Porque aqui, o que é que eles têm em comum? O substantivo. E aqui em cima eu tenho os 2 gêneros. Eu tenho o gênero feminino e o masculino. Por isso, comum de 2 gêneros, tá certo? Bom, isso foi só uma revisão, tá certo, gente? A Pro trouxe mais alguns para vocês. Aí, turista. Turista é um substantivo comum de 2 gêneros. Como é que a gente vai saber? Que está se referindo ao sexo feminino ou masculino? Colocando o artigo, a turista ou turista, tá? Estudante, do mesmo jeito. Se eu não colocar um artigo que traga a ideia, que dê uma dica, eu não vou saber se está se referindo ao menino ou a uma menina. Se for a um menino, vai ser o estudante, e se for a uma menina, a estudante. Por isso que é comum de 2 gêneros, tem os 2 gêneros. E aí a Pro mostrou na última aula os. E aí nós falamos também que nós temos que ter atenção, porque não são todas as palavras que são comuns de 2 gêneros, tá? Temos que observar. Por exemplo, tem palavras que já são naturalmente masculina ou feminina. Eu não preciso encaixar. Quando a gente fala de sobrecomum, comum de 2 gêneros ou epiceno, são casos especiais, certo? A grande maioria vocês já sabem que o normal é masculino e o feminino. Sempre vão ter essas duas formas que já são definidas, ok? Os casos especiais são sobrecomum, comum de 2 e epiceno, que a Pro vai explicar hoje. Aí, professor, a gente já sabe, masculino. Professora, feminino. Médico, masculino e médica, feminina. Tá? Então, isso daí já é uma palavra masculina ou feminina. Não se encaixa nos outros casos especiais. E aí, gente, vamos falar um pouquinho sobre substantivo epiceno, tá bom? Gente, substantivo epiceno, eu penso que é a classe especial do gênero do substantivo mais tranquilo, sabe por quê? O substantivo epiceno, gente, se refere a animais, tá? Então, substantivo epiceno, ele se diferencia muito de sobrecomum e comum de 2 por causa disso, porque ele se refere a animais. Para valer aqui para vocês. O substantivo epiceno é um tipo de substantivo uniforme, ou seja, aquele que possui somente um termo para os 2 gêneros, masculino e feminino. Eles são diferenciados pelas palavrinhas macho ou fêmea e, portanto, estão relacionados com os animais. Ou seja, gente, vamos por parte. Substantivo uniforme são aqueles que têm uma única forma. Uniforme vem de única com a palavrinha forma. Uniforme quer dizer única forma, certo? Então, o substantivo epiceno é aquele que tem uma única forma. Única forma. Gente, não vai mudar nem o artigo vai mudar. Eles têm uma única forma para o masculino e para o feminino, tá? Pro, é parecido com sobrecomum? É sim, é parecido com sobrecomum, certo? Só que sobrecomum a gente usa para gente e epiceno a gente usa para animal, certo? Se eles têm uma única forma para o masculino e para o feminino, como é que nós vamos diferenciar? Desse jeito, olha só. O jacaré macho e o jacaré fêmea. Então, quando for o substantivo epiceno,
Vou pegar até um marcador aqui, ó. Um marcador vermelho. Como é que nós vamos utilizar esse substantivo? Vai ser do mesmo jeito. Jacaré é o jacaré. Não existe a jacaré ou então jacaroa, não, tá bom? É o jacaré macho e a jacaré e o jacaré fêmea, tá? O jacaré macho e o jacaré fêmea, certo? Não vai mudar nenhum artigo, gente. Vai ser do mesmo jeito, tá? Outro exemplo, onça. Eu digo a onça ou o onça? Eu digo a onça. Então, a onça vai ser para o masculino e o feminino. E como é que eu vou diferenciar? A onça macho e a onça fêmea, tá bom? Então, nem o artigo vai mudar, certo? Quando a Pro diz que o artigo não vai mudar, quer dizer que não vai mudar o artigo para macho e fêmea, mas eu já tenho algumas palavrinhas que já acompanham artigos específicos. Por exemplo, eu digo a girafa ou o girafa? A girafa. Opa, substantivo epiceno. Então, a girafa macho e a girafa fêmea. Tranquilo? Para vai dar mais alguns exemplos, pode ficar. Vamos lá. Aqui eu tenho cobra, borboleta e onça. Onça a Pro já falou. E cobra, como é que fica? Diga aí para você, cobra. Cobra vai ficar como? A Pro vai ficar a cobra fêmea e o cobra macho. Não, gente. A cobra é um substantivo feminino, tá? Quem é que acompanha o substantivo cobra? O a ou qualquer artigo feminino. Porém, nós usamos para o masculino. E aí, quem é que acompanha para diferenciar? A palavrinha macho e fêmea. Olha só. A cobra macho e a cobra fêmea, certo? Borboleta, como é que vai ficar borboleta? Pensou? O borboleto? Nada disso. Vai ficar a borboleta macho e a borboleta fêmea. Tá bom, gente? Vai ficar desse jeito. E onça, a Pro já falou, certo? A onça macho e a onça fêmea. Tá bom, pessoal? Na página 130, nós temos alguns exemplos aí do livro de vocês. Diz assim, a formiga macho e a formiga fêmea, o sabiá macho e o sabiá fêmea, o sabiá macho, o sabiá fêmea, tá bom, gente? Mas, nesses casos aqui, eu tenho outros casos também. Então, olha só, todos os animais vão ser assim? Não, gente. Eu tenho aqueles animais que já têm a sua forma diferenciada. Por exemplo, eu não tenho o galo macho e o galo fêmea. Eu tenho pares que já têm substantivos diferenciados, que são comuns. Esses casos que a Pro falou são casos especiais. Então, galo e galinha, boi e vaca. Aí, como já é diferente, eu não vou precisar especificar se é macho ou se é fêmea. Mas naqueles casos especiais, tipo cobra, águia, a águia macho, a águia fêmea, tá? Então, nesses casos, a gente precisa diferenciar. Não vai ser o pato macho e o pato fêmea. Não, vai ser pato e pata. Então, eu tenho os casos nos quais os substantivos já vêm com pares específicos, de masculino e feminino. Como são esses casos aí? Leão. Pronto. Eu tenho leão e leoa, pato e pata, boi e vaca. Agora, hipopótamo. O hipopótamo macho ou hipopótamo fêmea. Então, são só alguns casos. Tá certo? Tranquilo? Se teve algum trechinho disso que você não entendeu, volta o finalzinho para pegar, tá bom? O bom de aula gravada é isso, que dá pra gente voltar quantas vezes forem necessário. Bom, gente, e aí nós temos na página 131, 132 e 133 também? Isso. E 133, nós temos a atividade. Agora, se você se sentir pronto, pode começar a atividade, viu?
Caso você sinta algum tipo de insegurança, volta o vídeo, relembra. Todo esse assunto que a Pro deu, gente, está na página 130. Na página 130 tem o assunto do sobrecomum, tem o assunto do comum de dois gêneros e tem o do substantivo epiceno, só que veio muito resumido e aí a Pro complementou aqui com essas informações, certo? Aí vocês vão realizar essa atividade. Lembrando, gente, que não precisa enviar foto para a Pro, só vai enviar foto na sexta-feira com as atividades já feitas e corrigidas, tanto o caderno quanto o livro, tá bom? E aí, gente, nós temos a atividade da página 131 até a 133, como a Pro comentou com vocês no início da aula. Vocês não vão enviar essa foto para mim hoje, na quinta-feira, tá? Só irão enviar na sexta-feira, depois da nossa aula ao vivo, porque eu vou corrigir as atividades. Depois da correção, aí vocês enviam a foto da atividade, porque ela já vai estar toda prontinha, corrigida, então já vai ficar aí para nós estudarmos, tá certo? Bom, além disso, nós temos a atividade no caderno. A Pro passou duas questões sobre substantivo sobrecomum, comum de dois gêneros. Eu não vou passar sobre epiceno, porque nós já vamos iniciar a atividade do livro e no livro já vai abordar. Numa próxima atividade, que vai ser uma atividade de revisão, aí terão questões sobre o epiceno, mas serão aquelas questões de vocês marcarem, tá certo? Então, olha só. Para quem perdeu as atividades de caderno, gente, eu trouxe novamente. Olha só, trouxe as atividades aqui para quem perdeu. Lembrando que esses arquivos estão lá no grupo também. E aí você pausa e escreve a questão 1. E logo depois nós temos a questão 2. E encerramos, tá certo? Então, quem está faltando as atividades, faz as atividades, porque na sexta-feira eu vou fazer a chamada e ver a questão das atividades. Vou chamar de um por um e ver se fez as atividades, tá bom, gente? Então, um beijo, um cheiro e até a próxima aula.